Olá, bom dia família, bom dia turminha. Entrando aqui na nossa aula de história, ok? Vamos pegar o livro de história e abrir na página 29. O nome hoje do nosso tema é No Tempo da Natureza. Vamos acompanhar comigo? Vamos? Então vamos. A relação dos grupos indígenas com a natureza é representada em diversos aspectos culturais desses grupos. Não apenas as histórias contadas de geração em geração, mas também a natureza influencia a maneira como os indígenas contam o tempo. Para se organizar em longos períodos de tempo, os indígenas observam os ciclos das chuvas, as cheias e vazantes dos rios, as estações do ano, as estrelas no céu e outros elementos na natureza. Com base nessas observações, diversos povos criaram calendários para auxiliar na organização das tarefas durante o ano. Época de colheita ou de plantio, de chuvas ou de seca. E até mesmo períodos de celebrações e rituais. Observe o calendário anual do povo indígena Tuiuca, que vive na região amazônica. Calendário lunar. Desde muito tempo, os humanos têm o hábito de observar o céu. Com isso, sociedades antigas, como a egípcia e a Mesopotâmia, perceberam que os astros celestes têm certa regularidade em seus movimentos. A Lua, por exemplo, tem um ciclo de 28 dias com 4 fases diferentes. Calendário solar. Os mesopotâmicos perceberam que a Terra demorava aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Eles conseguiram notar isso por causa das mudanças no tempo. Com base nessa observação, elaboraram um calendário dividido em 12 meses. Cada mês dividido em semanas e cada semana em 7 dias, que era o número de corpos celestes que eles conheciam na época. Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno. Muito bem, crianças. Nós vimos então aí no vídeo que no tempo da natureza, os indígenas eles observavam todo o meio ambiente, o que estava ao seu redor, e através dessa observação, eles faziam o seu planejamento diário. Ou seja, eles tinham ali o seu calendário, né? Entre aspas, o seu calendário, para que eles pudessem fazer as suas atividades no dia a dia, em seu cotidiano. Eles observavam o ciclo das chuvas, as cheias e vazantes, que são os períodos de menor volume de águas de um rio, as estações do ano, as estrelas no céu e outros elementos da natureza, não é mesmo? Vimos também que no calendário lunar, a Lua tem um ciclo de 28 dias e 4 fases diferentes, não é mesmo? E nas épocas passadas, nas épocas da minha avó, da minha bisa, elas conseguiam ter a direção da Lua para as atividades que elas também queriam fazer. Coisas simples assim como cortar o cabelo. Só cortava o cabelo na lua crescente ou na lua cheia. Contavam também o período de gestação através da lua. Isso, através da lua. Esses ensinamentos, né, são os ensinamentos assim das pessoas mais antigas, né? Mais antigas, que muitas ainda usam essa visualização da Lua até hoje para certas coisas assim na vida simples, como um cortar de cabelo, por exemplo. Temos também o calendário solar. Com base na observação, os povos, né, mesopotâmicos, eles elaboravam um calendário dividido em 12 meses. Por quê? 12 meses corresponde a 365 dias, que é um ano.
Cada mês dividido em semanas e cada semana em 7 dias, que era o número de corpos celestes que eles conheciam na época, né? O Sol, a Lua, o Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno. Na página 31, nós temos aqui o Saiba Mais. Vamos lá. Para marcar o primeiro ano dos calendários, as sociedades escolheram eventos que consideravam importantes de acordo com suas crenças e culturas. Nas sociedades cristãs, por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo é considerado o ano 1 do calendário. Já nas sociedades islâmicas, o primeiro ano é a data em que Muhammad fundou o islamismo, o ano de 622, conforme o nosso calendário. Por isso, nem todos os países contam o tempo da mesma forma. Entretanto, é importante destacar que o ano 1 dos calendários é apenas simbólico. O tempo existia muito antes disso, ok? Bom, agora vamos juntinhos aqui. Número 1. Para que servem os calendários? Para que servem os calendários? Será para quê? Para que você usa os calendários? Bom, eu uso assim no meu cotidiano em vários momentos, como ver a data de aniversário, ver as atividades da semana, ver a data da marcação do médico, ver a data do pagamento, ver a data que vence as contas, não é isso? Bom, para fazer a contagem do tempo e para que as pessoas possam organizar suas atividades em períodos de tempo superiores a um dia. Então, para que servem os calendários? Para que nós possamos nos organizar em nossas atividades diárias e nas atividades que venha para frente, para o futuro, não é mesmo? Número 2. Crie um calendário em que o primeiro ano é o ano de seu nascimento. Como é esse calendário? Que acontecimentos importantes podem ser registrados nele? Em uma folha à parte, desenhe o seu calendário e registre nele as atividades que realiza diariamente e anualmente, as datas e os acontecimentos mais importantes para você, ok? Como se organiza para realizar essas atividades? Bom, você vai observar as datas, né? O seu planejamento, aquilo que você quer realizar no futuro, para colocar o dia, o mês e o ano. E a partir daí você vai montar o seu calendário, ok? Na página seguinte, na página 32, nós temos aqui explorando documentos. Leia as imagens seguintes. Imagem 1. Então, nós temos aqui um círculo, onde mostra aqui várias imagens e cada imagem é determinado a um mês, ok? Então, nós temos aqui o mês de janeiro, que é milho, fevereiro, peixe, março, abacaxi, abril, peixinhos da pescaria e por aí em diante. Bom, esse calendário aqui é o calendário Suiá. Suiá. A ilustração é do Parque Indígena do Xingu, Instituto Socioambiental de Geografia Indígena. Então, eles montaram o calendário, né, indígena e aqui eles podem observar o que cada mês vai surpreendê-los. Ou seja, em fevereiro ele sabe que é a época da pesca, em março ele sabe que a plantação vai ser mais prosperidade do abacaxi, em abril também é da pescaria, em maio estão percebendo aqui sobre as derrubadas de árvore, né? A observação. Em junho, os pássaros e assim por diante. Ou seja, eles montaram o calendário e aqui eles observam o que vem de mês a mês e podem assim fazer o seu planejamento, ok? Na página 33, nós temos um calendário que nós usamos atualmente. De acordo com a leitura das imagens, responda as questões. A. O que essas imagens representam? Bom, tanto na imagem da página 32 quanto a imagem da página 33, ambos são calendários, sendo que da página 32 pertence aos indígenas, né, Suiá. E esse calendário da página 33, a imagem 2, é um calendário atual, mesmo? Então, eu pergunto para você,
O que essas imagens representam? Representam calendários. Imagem 1, indígena Suiá, e imagem 2, calendário atual. Ok? B. Descreva como o povo indígena Suiá organiza as atividades de trabalho ou de lazer durante o ano. Então, aqui nós já observamos, nós já conversamos sobre isso. Então, nesse calendário, né, no mês de dezembro, por exemplo, há a representação de melancias, o que significa que nessa época os frutos nascem, são colhidos e então consumidos. Então, aqui a observação daquilo que eles vão fazer naquela data, naquele mês específico. C. Sobre a diferença entre os dois calendários, marque V nas afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, o calendário da imagem 1 está relacionado a atividades urbanas? Imagem 1 é falso, não é imagem, né, urbana. Aqui é uma atividade indígena, não é a área urbana, não é cidade, não é mesmo? Segundo, o calendário da imagem 2, que é o atual, marca alguns eventos e celebrações? Sim, marca os feriados, não é mesmo? Datas especiais, não é mesmo? Aqui, através do calendário, que a gente vai se guiar durante todo o ano, né? Fazer o nosso planejamento. O calendário da imagem 1 representa um modo de vida ligado à natureza? Sim, totalmente ligado à natureza, ok? Então, falso no primeiro, verdadeiro e verdadeiro nos dois últimos, ok? E terminamos aqui, então, o nosso conteúdo da aula de História de hoje, ok? Que foi baseado nos assuntos no tempo da natureza, calendário lunar e calendário solar e o calendário atual. Ok, turminha? Fechado? Então tá bom. Beijos, crianças. Fiquem com Deus. Se cuidem.